Boa noite, meus amigos. Estamos aqui pontualmente às 21h30, como combinado, né? E hoje, por um motivo bem especial para mim, depois de uma live como a que aconteceu ontem, que foi tão bonita, né? Nos nossos diálogos dominicais, Cefas estava comigo. Nós recebemos dois convidados especialíssimos, Titina Medeiros, atriz brilhante, e Mailson Furtado, escritor, poeta brilhante também. E aí hoje eu vim... a Laura já está por aqui. Primeiro, boa noite, Laura. E hoje eu vim para uma outra conversa, hoje uma conversa solo. Eu vim mostrar para vocês o meu livro mais novo, né, que acabou de chegar. Chegou faz uma hora e meia, mais ou menos. E olha, Beth Olegário por aqui, boa noite. Boa noite para Flávia Arruda também, sejam bem-vindas. E, como eu estava dizendo, assim, hoje é um dia uma noite para falar um pouco sobre o livro mais novo, né? E tá quentinho, né? Foi entregue hoje e tá aqui já quase pronto para ser distribuído também. Eu vim mostrá-lo para vocês, tá aqui, a cartomante que adivinha o presente. E vou falar um pouco sobre ele e depois vou ler algumas coisinhas, assim, alguns trechos. E claro, a conversa da gente aqui é como sempre, né? Quem quiser conversar, quem quiser perguntar, quem quiser opinar, quem quiser participar, seja como for, seja mais que bem-vindo. A Flávia Arruda dizendo que está ansiosa para saber sobre o livro. Que bom, Flávia. Vamos falar sobre ele hoje. É uma conversa rápida, uma live, assim, para trocar ideia mesmo, para coisa de pai orgulhoso, assim, que quer exibir o filho. E esse livro é o meu primeiro livro de crônicas, é o segundo livro de prosa, né, porque eu tinha publicado 3 livros de poemas, aí agora em 2020 publiquei o Por que Não Enterramos o Cão, que é o meu primeiro livro de contos, primeiro livro... Tem um asterisco, assim, nessa história, né? Beth, fico super feliz que você tenha gostado da capa, porque o livro tem 2 imagens, né? Tem essa da capa e tem uma que é a que marca o começo de cada crônica. E são 2 imagens minhas, são 2 imagens que eu fiz nos meus trabalhos como fotógrafo. E a da capa é muito especial. Carlota, que bom que você gostou. E a Laura também chama de poesia visual, obrigado. A foto do miolo não foi exatamente agora nesse período de pandemia, eu tinha feito alguns anos atrás, no Parque das Dunas, mas é uma foto que cabe bem assim para o momento, é um balanço vazio, assim, uma fileira de balanços para crianças vazia, e essa foto da capa, que eu gosto muito, tem... O livro, o trabalho gráfico é da Offset. Então, Ivan Júnior, assim, caprichando como sempre. A contracapa, a gente preferiu deixar ela lisinha, assim, porque é a continuação da foto, né? E essa foto eu fiz durante a pandemia. Foi uma das poucas fotos que eu fiz na pandemia. Eu acho que eu não consegui me sentir muito à vontade, assim, para fotografar e para sair. Acho que era uma realidade que eu não queria tanto encontrar, e poucas vezes, assim, eu peguei a câmera e saí. E essa é uma ex-vizinha minha, dona Daura. E, assim, eu estava voltando para casa já sem muita esperança de fazer nenhuma foto bacana. E aí, quando eu estava voltando, tinha ela com o celular, assim, atrás, na janela, né, protegida pelas grades. Assim. Tem uma coisa de solidão, e é meio que o clima, né, da pandemia para quase todo mundo, né? Carlos, vai ser uma maravilha, eu vou adorar a ideia. Como esse aqui eu tenho alguns a mais, assim, então vai ser tranquilo para deixar aí com o maior prazer.
Vamos acertar isso direitinho, vai ser uma alegria para mim. Muita honra mesmo. E bem, como eu estava dizendo, assim, o Por que Não Enterramos o Cão foi o meu primeiro livro oficialmente, assim, de prosa, né? Porque eu tinha um da época dos livros artesanais, no meu tempo de faculdade, assim, com os amigos e tal. A gente fazia com Wesley Gama, Yara Carvalho, Adriano Santoro, Aldenir Dantas, João Antônio. A gente fazia uns livros artesanais, mas é artesanal mesmo, assim. A coisa mais fácil era escrever o livro. Depois a gente imprimia em casa, recortava, colava e tal. E aí tinha umas tiragens gigantescas, assim, tipo 14 livros, 14 exemplares. E aí eu tinha lançado um, na época, assim, chamado A Casa Miúda, que era um livro de contos. Mas o primeiro, assim, que eu considero oficialmente, é o Por que Não Enterramos o Cão. E A Cartomante é o meu segundo livro de prosa, mas é o primeiro livro de crônicas. E aí, para explicar um pouquinho, assim... Ah, tem mais gente aqui, ó. Raimunda, querida, boa noite. Seja bem-vinda. E a Flávia dizendo que quando quando a pessoa tem competência assim, fotografa, escreve prosa e poesia, ainda fala bem demais. Aí é generosidade sua, Flávia. Muito obrigado. Frank, querido, que bom tê-lo aqui. A Raimunda dizendo que vai querer adquirir, que está na fase dos queridos potiguares, apesar de não gostar dessa classificação. Pois é, eu também prefiro ser norte rio-grandense, assim, mas eu encaro numa boa potiguar e fico super feliz, né, mano? E é literatura brasileira, perfeito. Essa definição eu acho ótima. Assim, a gente não faz literatura potiguar no sentido limitante da palavra, né? A gente faz literatura potiguar no sentido geográfico, mas a gente faz literatura brasileira, né? Um monte de gente boa aqui no estado que escreve maravilhosamente bem. E a Índia Silva por aqui dizendo que esse meu amigo sempre me surpreendendo, parabéns, muito obrigado. Espero que o livro caia nos gostos de vocês. Assim, para explicar um pouco o que é o livro, ele reúne uma série de crônicas, assim, boa parte delas saiu no Potiguar Notícias e no portal, e outras em outros lugares, assim, e tem um traço muito comum dessas crônicas. Elas fazem meio que um panorama, assim, durante 8 meses, elas estão, no livro, elas estão em ordem cronológica, 8 meses desse período de confinamento. Tá? Então, é uma espécie de recorte mesmo sobre o que aconteceu, e claro, com um olhar mais cuidadoso, com muitas vezes um olhar meio furioso, muitas vezes um olhar mais preocupado, mas também muitas vezes um olhar mais delicado, mais sensível, mais poético, porque é um livro que reúne textos que mostram como foi para mim a passagem desse tempo de confinamento. E eu acho que muita gente vai acabar se identificando ao ver assim o ritmo, como o livro vai se desenrolando e todas as nuances, relembrando fatos, acontecimentos muitas vezes duros, difíceis que nós tivemos nesse período. Mas é um livro também com muita coisa poética, né? Deixa eu correr aqui nos comentários, tem gente super bacana aqui dizendo coisas lindas. Esse é um dos meus favoritos, escritores favoritos, queridíssimo Tiago Medeiros, dizendo com toda razão que somos autores brasileiros que nasceram no Nordeste. E eu tenho a honra de ser conterrâneo, de publicar e de escrever no mesmo lugar que Tiago Medeiros, que é um poeta que eu adoro. A Laura dizendo que literatura é essencial, isso. E o Tiago dizendo que é fomento demais, 3 livros em 6 meses. Pois é, tem uma coisa assim por trás disso, tem um milagre do tempo aí. O querido Álvaro dizendo, grande Theo, o melhor professor de português que já tive. Cara, que coisa boa, Álvaro, muito obrigado. E aí, Mundo dizendo, vamos virar jacarés. Eu já estou esperando, é só a governadora Fátima me chamar, que eu já vou com o bracinho prontinho, pode me chamar de Lacoste até. Dizendo, muito talentoso esse moço, de uma simpleza e generosidade que emociona, fazer literário e poético imenso. Muita bondade sua, muito, muito agradecido.
E o Tiago está falando 3 livros, né? É engraçado, porque o Porque Não Enterramos o Cão foi um livro que demorou quase 20 anos para ficar pronto. E que saiu em 2020, né, durante a pandemia. O livro de crônicas é o meu primeiro livro de textos reunidos, assim, que não eram textos pensados como livro, mas depois se tornaram livro, graças ao incentivo da Lei Aldir Blanc, através da Fundação José Augusto. O material desse livro foi premiado 2 vezes, né? Premiado com a, a produção do livro, com a publicação do livro, e as crônicas foram premiadas como uma ação de protagonismo cultural, que me deixou muito, muito feliz, muito grato. Achei muito bonito, assim, receber um prêmio que diga que o que eu escrevi, de alguma maneira, foi uma espécie de ajuda ou uma espécie de alento nesse momento tão complicado. Então, assim, foi uma coisa que me deixou muito feliz mesmo, muito agradecido. O Tiago dizendo aqui, hahaha, eu é que tenho a honra de sermos juntos, espero que em breve Jacarezinho. Pois é, vamos tomar essa vacina tão esperada para a gente poder se encontrar pessoalmente, presencialmente, né? A Carlota dizendo só gente incrível e você faz parte dessa gente incrível, Carlota. Falando em gente incrível, a Marina Rabelo, poeta brilhante, do Insurgências Poéticas, junto com o Tiago. Carlota, que está sempre com eles também. A Flávia dizendo que acho você massa, inspira. Muito obrigado, é uma responsabilidade bem grande, mas eu fico super feliz, Flávio. Gosto muito do que você escreve, é muito bom que a gente tenha esse encontro assim com os nossos pares, né? Que a gente goste de ler as pessoas e que a gente possa compartilhar isso. Então, muito obrigado. E mais assim sobre o livro, eu estava falando dessa coisa do recorte, né? Dentro desse período de pandemia, que foi super difícil. Para mim, imagino que para todos vocês, para muita gente que perdeu pessoas. Então, eu acho que o livro reflete essas passagens, assim, reflete esses momentos. E eu me sinto muito feliz assim, em poder colocar esse livro no mundo. Então, eu, assim, eu sou muito grato, né, é o que eu posso fazer. E, de alguma maneira, assim, sinto que contribuí, né, com esse momento de alguma forma. Isso me deixa feliz, me deixa muito feliz, essa é a palavra. E é isso. E aí eu tinha escolhido uns trechos, assim, umas crônicas para ler para vocês, e vou fazer isso. E se vocês quiserem perguntar alguma coisa, dizer alguma coisa. A Salma por aqui, Salma super querida, dizendo, tenho muito orgulho de ter sido sua colega de sala de aula. Acho que você é um dos poucos que me chamavam de Rossandra, é verdade. Quero dar um livro de presente à minha filha. Oh, que bom, fico super feliz. E a Laura dizendo, para quem acompanha as crônicas dominicais, vai ser uma alegria ler e reler esse livro. Eu fico contente mesmo, Laura, porque é engraçado que o fato de elas estarem reunidas e tem uma unidade, assim, não é simplesmente um amontoado, assim, ele tem cara de livro mesmo. Eu acho que tem um olhar interessante, assim, é meio que ver esse tempo de pandemia, ao mesmo tempo de uma maneira documental e quase fictícia, porque você está vendo de fora, assim, é interessante. Matheus, queria dizendo meus parabéns pelo lançamento, meu amigo, muito obrigado mesmo. E a Flávia dizendo que tem dois pontos na sua escrita que me chamam a atenção, pontuação e metáforas, gosto muito. Eu sou um brincalhão assim com essas coisas de pontuação. Eu adoro subverter regras, né? E, e como professor de português, assim, então eu me vejo muito preso a algumas regras e eu aproveito a literatura para a partir do conhecimento dessas regras quebrá-las, que é uma coisa que eu adoro fazer. E é isso. Assim, vou ler para vocês uma primeira crônica, que é uma das que eu mais gosto, e que foi
uma crônica muito emocionante, assim, para mim escrever. Escrevê-la foi muito emocionante. Olha, a Rosa, minha irmãzinha, dizendo parabéns, obrigado, Rosa. E a Adriana, super querida, poeta brilhante. E a Raimunda está dizendo que eu e Mário de Andrade, ó, responsabilidade, o negócio de estar nessa companhia, né? E olha, a crônica que eu vou ler, não sei se dá para ver bem essa aqui, chama O que Deixamos Lá Fora. E eu estou mostrando o livro assim o tempo todo porque eu adorei o projeto gráfico. Estou super envaidecido assim, com ele e super grato ao Ivan Júnior da Offset, que foi quem cuidou de tudo, assim, sempre com o brilhantismo habitual. Então, adoro fazer livro com o Ivan Júnior, é sempre muito bom. Bem, deixa eu ler para vocês, né? Diz o seguinte: todos nós deixamos algo para além das portas de casa nesta quarentena. Há sempre algo de que sentimos falta, que nos faz mancar com uma dor elegante pela saudade, seja alguém, alguma coisa, um hábito, um lugar ou atividade. Fato é que todos nós deixamos alguma coisa que nos é importante lá fora. Mesmo que aproveitemos estes dias um tanto menos acelerados, longe do corre-corre habitual, das filas intermináveis dos supermercados, dos trabalhos que nos descaracterizam como gente e nos fazem enxergarmos a nós mesmos como máquinas produtivas, mesmo que tenhamos posto o mundo em espera, parte do que nos faz mais humanos está lá fora. Tento me reorganizar, melhorar o ritmo e o fluxo do teletrabalho, me incomoda o termo home office, ter uma rotina mais humana e harmoniosa, mas meus filhos estão lá fora. Há mais de 2 meses não os vejo, e isso é absurdamente cruel para quem sempre esteve ao lado deles. Por mais que eu possa usar o tempo para fazer meu próprio pão, ler os livros que estavam empilhados à espera e ver filmes que eu tanto queria, são meus filhos que estão lá fora, e não posso deixar de pensar no quanto a quarentena me maltrata por isso. Sei que os novos tempos pedem de nós reinvenções, ressignificações. As mensagens pelo celular, as chamadas de vídeo, as reuniões por aplicativos com meus filhos, minha mãe, minhas tias ganharam uma importância maior, assim como sua frequência. Mas como dizer que não sinto numa noite de sábado como hoje, enquanto escrevo esta crônica que é quase uma carta, falta de abraçá-los, de beijar meus filhos, de suas presenças. Aos que dizem para politizar este momento que a quarentena são férias para quem pode vivê-la, só posso pedir para que não sejam levianos assim. O país inteiro contabiliza mortos em profusão, mais e mais a cada dia, e nós somos obrigados a estar longe de quem amamos, de pessoas e coisas que nos dão significado à vida. Estamos dolorosamente apartados, e isso não se parece com férias de maneira alguma. Há quem esteja longe de seus filhos, de seus maridos e esposas, namorados, amigos, parentes, colegas de trabalho, há quem esteja afastado de suas caminhadas pela cidade, de suas corridas, dos cinemas, dos restaurantes, bares, dos esportes, há quem não possa circular pelas ruas, fotografar, festejar, dançar nos clubes, rir alto com os amigos depois de uma cerveja ou um café. Aos que tiveram de cancelar encontros com o possível amor de sua vida. Há quem perdeu a chance de se apaixonar por alguém que conheceria no dia seguinte. Há as crianças que não encontrarão seus amiguinhos ou o acolhimento de seus professores. Há, por exemplo, os velhos que jogavam xadrez nas praças e em quem ninguém pensa. Ou os vendedores de porta em porta, ou os que se reuniam nas igrejas ou clubes de leitura, os frequentadores de bibliotecas, os que iam a sebo sujar os dedos em discos e livros carregados das histórias de outras pessoas. Todos nós deixamos lá fora alguém, alguma coisa. Todos nós estamos, parte aqui, parte lá também. Pois é. Antes de dizer qualquer coisa, deixa eu ver os comentários que eu aproveito para respirar. Olha, Tássio, super querido, dizendo parabéns, em breve vou comprar. Obrigado, Cássio. Super feliz, Tássio. E a Raimundo dizendo que eu e o Mário quebrando as regras, o que é bom demais. Ótimo estar na companhia do Mário quebrando essas regras. O Mário, porque temos intimidade, né? O Mário de Andrade.
Aí, Tiago, dizendo uma coisa que é verdadeira. Ivan é muso maior, gentil e competente. Exatamente. E a Marina corrobora aqui. É verdade. Eu sou fã do Ivan. A Laura dizendo, transgressão é bem-vinda. Sua bela escrita, obrigado. Ah, Viviane Santiago, queridíssima. Theo Alves, sua escrita é tão gigante e bonita. Parabéns pelo novo livro e por ser tão gentil para com o mundo oferecendo sua palavra. Obrigado, Viviane. Fico emocionado. Assim, a Rosa com as reticências, a Laura, que parece ter gostado, e a Raimunda também, obrigado. Pois como dá para perceber, né, tem uma citação assim de que são 2 meses sem ver os filhos. Hoje não é caneca, dá para perceber que é água, né? São 2 meses sem ver os filhos, então eram 2 meses do início, né, do confinamento. E foi um tempo super difícil, assim, eu vim ver meus filhos já, acho que com uns 5 meses, quase 6. E foi muito difícil, porque a gente sempre esteve muito junto, e é um período complicado, assim. E eu sei que todo mundo nesse momento, ou naquele momento, né, agora o confinamento está meio bagunçado, mas naquele momento todo mundo sentia muita falta de alguém, de algo, da vida que tinha, do trabalho. Então, era uma tentativa de encontrar essas pessoas, né? Carlota que gostou, obrigado, Carlota. Só sentimento. A Rosa dizendo que realmente sem palavras, a leitura bateu forte mesmo, obrigado por dividir. A Rosa, eu é que agradeço, assim, porque a, a, a coisa maravilhosa, assim, disso tudo é poder estar dividindo, né? As coisas que a gente vê, descobre, que entende, que aprende, do que vê do mundo mesmo. É sempre água, Marina. Eu sou Caxias, assim, nas lives eu estou sempre bebendo água. Não, nunca varia muito, assim. Não, nunca tem um uísque, uma cerveja, uma vodka. Não, é água mesmo. Bem, e para não tomar muito tempo de vocês, eu escolhi mais um texto, para não atrapalhar muito, assim, a noite de todo mundo, que eu escolhi uma crônica que aqui dá nome ao livro, né? Que é a Cartomântica de Vinho Presente, que essa é uma crônica que saiu numa revista digital que já não está mais circulando, que é a revista Escape, feita por um pessoal muito querido no Rio Grande do Sul, e vou compartilhá-la com vocês, se vocês me dão licença. As listas de supermercados são cartomantes que só adivinham o presente. Há algo de mistério aparente nelas que, na verdade, nos descrevem de maneira tão supérflua que nosso esforço e fé é que completam o enigma. Mas, em meio a este cenário de insegurança e caos em que estamos metidos, essas listas tornaram-se uma espécie de mapa para um campo minado que tentamos desenhar de memória, juntar os itens pela proximidade em que se encontram nas gôndolas, calcular se é possível pedir o pão enquanto cortam a carne, que frutas buscar primeiro, e as possíveis combinações e substituições a serem feitas imediatamente a depender da condição em que os legumes apareçam. Ir ao supermercado não é mais uma atividade que se cumpra automaticamente ou em que se possa perder algum tempo das manhãs de sábado a ler os ingredientes ou a data de validade dos molhos de tomate e dos biscoitos. Ir ao supermercado é agora uma tarefa de guerra, e comprar presunto é uma espécie de resgate do soldado Ryan da vida real e miúda. Confesso que sempre imaginava outra atmosfera para os versos "Sair de casa é se aventurar" do Los Hermanos. Mas a vida faz desses truques de semântica. Algo que está entre a ciência e a mitologia religiosa são as personalidades de quem compõe as filas dos caixas. Ver as pessoas e analisar a quantidade de produtos comprados, quantos são iguais e passarão juntos pelo leitor de códigos de barra, suas idades e a velocidade com que provavelmente pagarão as compras, dinheiro, cartão, crédito, débito, vale,
quantas possibilidades essa decisão é capaz de gerar e quanto tempo ela tomará. Adivinhar as histórias e perfis pelos carrinhos ou cestas de compras já foi mais fácil. Saber se eram solteiros e solteiras carregados de cerveja, salame, donas e donos de casa com uma variedade infinita de iogurtes para as crianças e produtos de limpeza para a casa, velhinhos e suas comidas com baixo teor de sódio e longas conversas com os atendentes dos caixas. A vida, o dia, o preço, a cor dos tomates, o tempo, tempo, tempo. Sinto saudade de ver os velhinhos nas filas dos caixas preferenciais, de lhes cumprimentar e sorrir como um neto recém-descoberto ali mesmo, entre os desconhecidos do supermercado. Hoje não há velhinhos, apenas uma voz sem identidade que berra nos alto-falantes da loja. Esse momento logo vai passar, mas lembre-se de lavar as mãos, usar máscara e higienizar suas sacolas com álcool 70. Os supermercados sempre venderam ilusões, mas nunca foram tão descarados quanto agora. E se esse momento não passar, devo me queixar ao gerente? Aceitam devolução com a notinha? As listas de compra são cartomantes que adivinham o presente e esses locutores querem ser os arautos da boa nova. Por isso, peço que não me prometam o que não podem e me deixem digitar apressado a senha, que é crédito. Eu, eu sempre fui um partícipe assim, dos supermercados. Eu sempre fui a supermercados, a feira livre. Aqui em Santa Cruz, por exemplo, todo sábado que tem feira, ou tinha, né? Quer dizer, agora tem, mas aí me falta coragem para ir. Eu sempre fui a esses lugares, né? E para mim aquilo era sempre um jogo, assim, tinha uma coisa de, sabe, tinha uma cena, tinha um quê, assim, às vezes de movimento automático, às vezes de diversão, mas de tentar entender o mundo a partir daquele universo ali, de tentar entender as pessoas, de ser simpático, conversar às vezes com pessoas conhecidas ou não. O fato de ser professor numa cidade pequena faz com que eu encontre muita gente, muitos alunos e ex-alunos. Então, assim, o supermercado sempre foi para mim um lugar, já que eu também não saio muito, meio que divertido, embora esteja assustador, não só pela Covid, né? Está tudo muito caro. Mas é engraçado como o confinamento e o risco, né, que o coronavírus trouxeram, fizeram com que a gente mudasse hábitos, né? Mudasse a nossa velocidade de ir às compras. Então, é sobre isso, né? Tem mais gente aqui, querida. Ana Paula diz, boa noite, Ana Paula Olivier, outra grande poeta. Por isso, se possível, peço online de mercados perto daqui, perto daqui. Verdade. Aqui isso é um pouco mais difícil, mas durante um tempo funcionou melhor, agora está um pouquinho mais complicado, porque às vezes eu tenho a sensação de que aqui não há mais confinamento. A Salma dizendo que é rica, sua expressão escrita encantadora, a leitura em fala. Salma, obrigadíssimo. Deveria pensar num livro lido acompanhado do escrito. Sua escrita e voz transborda e empreende mundos do nosso ser. Puxa vida, muito obrigado. Eu nunca pensei assim, em fazer uma coisa como um audiobook. Até porque assim, tem gente que lê poemas maravilhosamente bem. Assim, por exemplo, a gente tem aqui a Marina e o Tiago que fazem isso super bem. Eu só faço ler mesmo, eu não tenho essa coisa do teatro e tal, então eu sou meio tímido, meio sem jeito, mas muito obrigado mesmo. E a Rosa está dizendo que realmente no começo achei que sentiria falta de tudo, agora com mais de 300 dias isolado em casa, com pouco contato com o mundo afora, pois aqui também não existe, tudo fechado, eu acho que no fim das contas sinto mais falta do desconhecido, do estranho que não se tornou familiar ainda. Relacionei muito com o trecho sobre o não amor do dia seguinte, então. É curioso isso, né, Rosa? Porque esse desconhecido é parte também do que é a vida da gente, né? Não conhecer todo mundo, estar entre estranhos, nem sempre isso é uma sensação ruim, assim. Às vezes é a vida, né? É só a vida. E é engraçado como isso também faz falta, né? Porque
o estranho é uma possibilidade do novo, né? Então, tem muito disso. Olha quem está por aqui, Jeane Araújo. Pô, o que tem de poeta espetacular aqui é uma maravilha. Eu me sentindo honrado duplamente. Obrigado, Jeane. Marina, brigadão. Rosa, não é modéstia, não. É porque eu só sei ler mesmo, não sei fazer assim, coisa bonita. Tiago dizendo, menino, ler poesia no Brasil 2021 é nosso melhor ato. Tá linda a leitura, lavando a louça e ouvindo, que idade. Querido, que coisa maravilhosa. Você ser companhia para lavar a louça é uma honra. Obrigado mesmo. Carla, dizendo que ia amar um audiobook, que a minha voz abraça a gente. Puxa vida, honrado, muito. A Mariana dizendo que sou tímida também. É tímida, mas lê muito bem, viu, Mariana? Você não lê, eu leio. Você diz os poemas, você declama os poemas de maneira muito bonita. Ayrton, que bom que você está por aqui também. Obrigado. Muito obrigado. Parabéns para você também, que tem feito muita coisa bacana aí que está para sair. Muito obrigado. A Rosa está dizendo que estou ciente que mesmo antes da pandemia existe muito contato online, mas sempre gostei da coisa orgânica, ao vivo também. Pois é, Rosa, é verdade. Assim, e é engraçado porque, por exemplo, para mim, o confinamento, ele foi, talvez ele tenha sido um pouco menos traumático, assim, porque eu trabalhava muito, assim, fora de casa, então eu passava muito tempo fora de casa, mas eu nunca tive uma vida social, assim, o cara que sai na sexta-noite, no sábado, eu era o cara que ficava em casa para ver basquete, essas coisas, para ver filme. Então, nesse ponto, assim, a pandemia até que não fez sofrer tanto, mas além de toda a tensão, do medo, de tudo isso, tirou isso de poder sair tranquilo, de poder ir à farmácia sem ficar paranoico, de poder ir ao supermercado numa boa, de poder viajar, assim, tranquilo. Então, é pesado. Eu lembro de um dia desses, assim, eu fui à farmácia e eu entrei e não tinha ninguém. E aí, estou sendo atendido, assim, quando termina, eu me viro e todos os corredores estavam lotados. Eu me sentia, assim, como se tivesse a primeira temporada de Walking Dead, assim, aquela coisa, sabe, de perseguição ali, tudo sem saber o que fazer. Foi desesperador. Não queria precisar passar por isso, mas faz parte do momento, né? Beatriz, muito obrigado, Beatriz. Muitíssimo obrigado, muitíssimo. Nós dizemos que sim, mais do mesmo, mas com menos possibilidades. Pois é, estamos muito limitados, né? E, bem, vou ler o último texto que eu separei para hoje, que é um dos que eu mais gosto. Vou ver aqui, que é um dos últimos. É curioso, assim, como eu estava falando do recorte do livro, né? Os primeiros textos são muito enfurecidos. Tem muita raiva. Raiva do presidente, raiva da situação, raiva do que a gente estava vivendo, assim, muito medo também, o que deixava a coisa um pouco mais tensa. E aí depois vai dando uma... Assim, tem coisas mais poéticas e tal, e vai sendo intercalado, assim. Tiago, estou fazendo uma pergunta importante. Eu e meu péssimo marketing pessoal. Que é como adquirir o livro. Esse livro é uma edição do autor, né? Isso não tem editora, assim, tem um trabalho maravilhoso da Offset, que fez todo o trabalho gráfico, tudo isso, toda essa construção do livro, a impressão, tudo maravilhoso, design e tal. Mas aí, para adquirir o livro, comigo, né? Não bastasse, Céu Bentinho por aqui, grande Céu Bentinho, queridíssimo. Querido, é a hora do marketing ali, Tiago. Pois é. O livro pode ser adquirido comigo. Além de escrever, a gente vai vender também, né? E eu vou fazer o seguinte, assim, até o começo de fevereiro, ele vai estar numa pré-venda, assim, vou estar recebendo pedidos e organizando as coisas, assim, e até
até separei, assim, ele vai custar R$ 35. É um livro que tem 160 páginas, então tem texto pra caramba. São 8 meses de texto aqui, então tem um bocadinho. Ele custa R$ 35. E, assim, os primeiros 40 vão com alguns brindezinhos singelos, né? São brindes como algumas fotos, assim, por exemplo, tem uns que vão com foto da capa, outro com a foto interna, e algumas outras coisas, assim, as fotos vão assinadas direitinho, vai com cartinha, vai todo cheio de carinho e de afeto, tá? E vai autografado, vai dedicado e tal. Então, é esse aqui. E aí, quem quiser, faz o velho caminho de sempre, né? Você chama aqui nas redes sociais, chama pelo WhatsApp, chama por onde for, sinal de fumaça, tudo. Aí é só pedir para reservar que eu reservo e assim que juntar tudo isso, assim, quando for para a gente lançar, aí eu já envio tudo direitinho para vocês, tá certo? Muito obrigado pela lembrança, viu, Thiago? Ia acabar a live, não ia falar. E aí a Laura dizendo, chegou o marqueteiro oficial, que é o Céu Bentinho, que é o homem que cuida dos negócios. E a Raimunda dizendo que adoro rua, boteco, viajar, mas também gosto de minha solidão com meus livros, meus discos. A pandemia é ruim, mas teve uns momentos de alguma alegria na música, nos seriados ridículos, enfim. Verdade. A Raimunda fazia muitos anos, que eu não lia tanto, que eu não escrevia tanto, que eu não via tanto filme. Então eu aproveitei assim, esse tempo para. Sabe, não é uma desculpa assim, para tipo, para diminuir todo o horror que a gente viu com a pandemia. Mas é uma forma de sobrevivência mesmo. Eu me agarrei muito à arte, muito. E acompanhei muita gente boa, vi muita coisa boa. Então, opa, a Rosa dizendo já aqui que eu quero. Tá ótimo. E o Celzinho pornográfico meu ao vivo. Onde, vou já autografar mesmo, viu, Céu? A Laura também está querendo. Ai, que maravilha. Opa, a Viviane também, tudo separado já, então, hein? Anotar tudo aqui depois para deixar tudo prontinho. Ah, Giane, que bom que você gostou. Eu informo o Pix que já garantimos. Perfeito. Depois eu deixo todos os dados aí, inclusive o Pix. Que eu me descobri moderno, agora eu tenho Pix. Estou me sentindo gente. Eu sempre desconfio, né? Porque coisa de banco para facilitar a vida sempre tem uma pegadinha. Depois eu estou para descobrir qual é. E a Salma dizendo que já quer, reserve o meu para enviar junto com porque não enterramos o cão, devidamente dedicado. Ótimo, Salma. Assim que eu tiver também o porquê não enterramos o cão, eu te aviso. A gente está para fazer uma nova impressão do livro, e porque eu estou sem ele, estou sem os exemplares, mas aí a gente vai ter alguma coisa aqui também. Sim, a Carla está dizendo que vai vender no estúdio, vai mesmo, esse vai estar lá. Opa, a Jenny já quer também, que maravilha. Posso dizer, você imagina dedicatória live com testemunhas, que chique, também achei, viu? Ah, e a Raimunda já falou, é verdade, já está reservado também, Raimunda. Tá maravilha. Opa, querido Fábio Lanin, vou aproveitar, meu irmãozaço, Fábio Lanin. Tem duas coisas importantes para dizer sobre o Fábio. Primeiro, que a gente vai fazer uma live quarta-feira, às 18 horas, se não me falha a memória, no Facebook. E o Fábio é um dos caras que mais entendem de literatura. Assim. Professor brilhante, poeta brilhante. Claro que daqui a pouco ele vai dizer que não é, mas é modesto, também ainda tem isso. E a gente vai fazer uma live falando sobre o meu trabalho, que é uma honra gigantesca. E para ter uma ideia, o Fábio é um irmão de muitos anos. E embora a gente não tenha se encontrado pessoalmente ainda, e lá para os anos 2000 e alguma coisa, época dos blogs e coisas desse tipo, eu estava falando, comecei a live falando da Casa Miúda, que foi o meu primeiro livro assim, artesanal de prosa, né, e tal. E a minha primeira venda de livros assim, significativa foi para o Fábio.
que, como livreiro, me encomendou, acho que 10 livros numerados e autografados. O Fábio, que é uma figuraça, está dizendo aqui. Meu único defeito é minha modéstia. O Fábio é uma figura. E o Fábio foi o primeiro cara assim que acreditou no que eu fazia, assim, ainda muito jovem, escrevendo, muita coisa que talvez eu nem escrevesse mais hoje, e foi o cara que encomendou a minha primeira tiragem assim, de livros. Eu me senti muito importante. É uma coisa que eu nunca esqueci. E depois escreveu, sobre o livro, escreveu um texto chamado A Lanterna de Diógenes, que até hoje é uma das coisas mais emocionantes que alguém já escreveu sobre o meu trabalho. E eu sou extremamente grato, até porque sei do nível de exigência do Fábio. Ele exige mais dele do que qualquer outra pessoa, mas é um leitor muito exigente, porque é um leitor muito competente. Então, me sinto muito honrado, muito mesmo. Quarta-feira, depois de amanhã, estaremos lá. Lá não, aqui, no Facebook, né? No dele e no meu. E a Beatriz, eu quero. Ótimo, ótimo, Beatriz. Muito feliz. A Rosa dizendo, com ou sem impressão, tem impressão que vai ser maravilhoso. Rosa está desbancando o céu nos trocadilhos. A Carla dizendo que a pandemia me trouxe muitas coisas boas, uns amores platônicos na madrugada que acalmavam a minha ansiedade. Espero que depois dela tudo se materialize. Precisamos de abraços reais para seguir de mais felizes. Verdade. É, a, a, a pandemia, de uma certa maneira, né, ela aproximou muita gente que estava fisicamente, geograficamente distante. Porque é curioso pensar assim que se está todo mundo em casa, tanto faz que a pessoa esteja na mesma cidade que você, no outro lado do mundo, no outro lado do país, do estado, na mesma rua, está todo mundo na mesma distância, né? E a Laura dizendo, Fábio foi um visionário, é verdade. E a sua mulher chata, a Assunção, que é a esposa do Fábio, o Fábio, meu irmão, é a Assunção, minha cunhada de coração. Inclusive, a gente, para ver como a pandemia tem umas coisas bem pesadas, né? A gente estava combinando de se encontrar esse ano, esse ano, em 2020, e eu ia fotografar o Fábio e a Assunção, para um livro. E assim, a gente estava combinando tudo para ir a São Paulo, fazer as fotos e tal. E aí, acho que uns 2 meses antes, né, veio o confinamento e a gente não pôde fazer isso. Mas em breve. Já estamos sendo vacinados, todo mundo meio jacaré daqui a pouco. Então, ela dizendo, como sempre, eu venho para a rede dos trocadilhos e acabo chorando com essas bolas poéticas. Ótimo. O céu está muito atrás de você agora, viu, Rosa? Então, você está abrindo uma boa vantagem. Olha, como eu disse, eu vou ler para vocês, talvez, não sei se é a minha favorita, assim, mas é uma das minhas favoritas. Ó, Assunção dizendo que vai acontecer. Vai sim, certeza que vai. Só questão de tempo. E talvez seja uma das minhas favoritas, porque fala de um. Ela nasceu de um trecho do que é o meu livro favorito, um dos, que é o Pedro Páramo, do Juan Rulfo, e escritor mexicano que eu acho genial. E eu estava lendo, assim, já nas últimas crônicas desse período, porque chegou um ponto que eu vi que não tinha mais confinamento, a coisa estava muito complicada, e eu resolvi encerrar o recorte. E aí, numa das últimas, eu estava relendo o Pedro Páramo, e encontrei essa frase dentro de um trecho que eu acabei usando como título para a crônica, que é Eu Só Estava Vendo Chover. E tem a epígrafe dela é um trechinho do livro, que é um diálogo. E o menino diz, vó, vim ajudar a debulhar. Ela diz, já acabamos, mas vamos fazer chocolate. Onde é que você se meteu? O tempo inteiro que durou a tormenta, ficamos procurando você. E ele diz, eu estava no quintal de lá. E fazendo o quê? Rezando? E o menino responde, não, vó, eu só estava vendo chover. Que é uma das coisas, é uma das frases mais lindas assim, que eu conheço.
E aí eu escrevi o seguinte a partir desse trecho. O diálogo acima consta do livro Pedro Páramo, do escritor mexicano Juan Rulfo, que escreveu pouco, mesmo tendo vivido quase 70 anos. Há pouco mais deixado por Rulfo, além de seu Pedro Páramo, um romance curto, em que narradores trocam de lugar ao longo do texto, permeado por ausências e pela presença constante de quem já não estava mais lá. Esse é um livro tão brilhante que nos permite entender por que o autor mexicano escreveu tão esparsamente. Já era o suficiente para ocupar o lugar de um dos mais importantes escritores da América Latina, ou mesmo de todo o mundo. Ao falarem sobre ausências e vazios deixados por seus personagens e pelas cidades que visitam ou onde estiveram, seus narradores acabam por falar sobretudo de presença. Eles o fazem de maneira tão concisa e honesta que um leitor menos atento pode perder a profundidade de declarações aparentemente simples como esta. Não, vó, eu só estava vendo chover. O que pode haver de mais profundo e pleno que só estar vendo chover? Em tempos absurdos como os nossos, em que corremos desesperadamente atrás do futuro que jamais virá, ou rodamos inutilmente atrás do rabo do passado, como um cão que ainda não se apercebeu de seu cansaço, o que pode ser mais intenso que fazer exclusivamente algo simples, como ver a chuva? Nós nutrimos a ilusão de que o sujeito multitarefa, cercado de computadores, celulares, papéis, afazeres domésticos, compromissos estéticos, exercícios físicos e alimentação balanceada, é a única possibilidade de sermos plenamente felizes, realizados de tudo, capazes de comprimir meia vida em 24 horas, 7 dias por semana. Empurramos nossa produtividade no trabalho goela acima ou abaixo. Nos obrigamos antes que nossos chefes nos obriguem, patrões de nós mesmos, que atendemos cegamente por nomes esdrúxulos, como autônomos, proativos ou empreendedores, sugados até a alma do osso, por quem não se importa em absolutamente nada, se ainda somos ou não humanos, se nos tornamos as máquinas que prometemos ser ou se entregamos o sangue que juramos, capazes de abrir mão de nossas próprias vidas para sobreviver. Na maior parte do tempo, não estamos onde estamos. Parecemos incapazes de lavar a louça do jantar sem fingir estarmos vivendo outra coisa. É uma tarefa impossível almoçar sozinho ou acompanhado, sem celulares vibrando o tempo inteiro, fingindo a urgência de que o mundo espera que o salvemos, quando o mundo nem sequer sabe que existimos e não dá a mínima para os problemas do trabalho. Computadores, telefones, música, vozes que não nos permitem experimentar a sensação de apenas estar, de estar apenas e profundamente fazendo algo simples, como caminhar pela rua, ler um livro ou ouvir uma canção sem pensar na canção que tocará a seguir. É terrível pensar que só habitamos o passado e o futuro, incapazes de viver as coisas no momento em que são. A fragilidade de quem vai a um show e gasta todo o tempo e a atenção em gravá-lo pelo celular, insuportável de ouvir e ver depois, dada a péssima qualidade do registro. A insaciedade de quem fotografa a comida e vai publicá-la antes de saborear profundamente a alegria de um prato bem cuidado. Nossa necessidade de empilharmos conversas pelo WhatsApp na mínima meia hora em que deveríamos ficar sós, aproveitando a raridade de nossa própria companhia, mas que não conseguimos. Esses são apenas alguns dos atestados de nossa incapacidade de apenas estarmos vendo chover. Há um haikai do poeta japonês Kobayashi Issa em que ele escreve: apenas estando aqui, estou aqui e a neve cai. Durante muito tempo, este poema foi para mim uma espécie de mantra em que eu buscava compreender a necessidade de apenas estar, de ver a neve dos momentos em que vivia plenamente, sem a necessidade do futuro, sem a angústia do passado, pleno e tomado intensamente pelo presente, o que inclui não pensar nele. Essa é uma crônica que eu escrevi, assim, como estava falando, por causa do Juan Rulfo, e com uma coisa na cabeça, que foi uma das coisas mais impactantes que eu vi durante a pandemia,
que foi o filme Você Não Estava Aqui, do Ken Loach, que é um filme que, para dizer assim, bem, de maneira bem rasa, fala muito dessas novas condições de trabalho, que a gente chama de uberização, em que o empregado é sugado até a morte, porque ele não é mais empregado. Quer dizer, ele não é mais chamado de empregado. Ele é tratado como se ele fosse dono do seu próprio trabalho, mas é só uma artimanha que faz com que o empregador não precise mais ser o cara que suga diretamente o empregado. A gente mesmo faz isso. O filósofo alemão, coreano, Byung-Chul Han, escreve sobre isso brilhantemente num livro chamado A Sociedade do Cansaço. E é muito isso. A gente se obriga a fazer coisas demais ao mesmo tempo. E isso é um meia-culpa, né? Porque eu também faço parte desse movimento louco em que o mundo nos meteu. Então, às vezes é difícil para mim ver um filme e só ver o filme. Eu vejo o filme olhando o WhatsApp, atualizando o Facebook, respondendo e-mails, coisas desse tipo, trabalhando. E assim, a gente se meteu num tipo de ordem assim muito louco, em que a gente é ao mesmo tempo explorador e explorado, né? E isso é perturbador. E aí isso, junto com essa história do Só Vendo Chover, do Juan Rulfo, e com esse Haikai do Kobayashi, isso aqui durante muito tempo eu repetia muito para mim, e acho que preciso voltar a repetir, estando aqui, somente aqui, e a neve cai, que é isso, de estar presente, né? Eu acho que é uma das coisas que a gente não pode esquecer, né? Vou aqui para os comentários, falando demais. Sebastião Galdino, muito obrigado, cara, muito obrigado. E a Beth dizendo, alegria em poder te conhecer, ainda que virtualmente. Alegria minha, é uma honra também. A Beth participou de um dos diálogos do confinamento, quer dizer, antes era diálogos do confinamento, agora é diálogos dominicais, com Cefas, né, e comigo. E no dia que ela estava, acho que era a Rosa que estava também, foi maravilhoso. A Laura dizendo que essa é belíssima, obrigado. Eita, Tamara. Que lindez, obrigado. A Raimundo dizendo, lindo trecho, sobretudo para nós que adoramos chuva, verdade? Minha mãe dizia, tá bonito para chover. Aqui na região dizem, o tempo tá feio. Acho uma heresia. Pô, Raimundo, verdade, né? O que é um ponto de vista, né? Porque minha avó também sempre dizia isso, eu também digo isso, todo mundo aqui diz, hoje está bonito para chover. Porque para a gente é bonito, né? É raro e bonito. E o céu dizendo que Saramago comenta sobre como é profundo o silêncio da água da chuva. Lindo. É esse olhar sobre o chover. Verdade. E a Laura respirando pelo Saramago, suspirando. Também me arranca suspiros. Opa, peraí que eu perdi aqui. Nossa, como tem comentário. Não tinha visto, tinha tanto. Carlota dando um af aqui. E olha, Cristal querida que chegou. Ó, já ia levar falta, hein, Cristal? Sempre muito bom ter você por aqui. E o céu dizendo, essa voz soft e aguda de Tupã, Serginho, trovão e corisco, raio, relâmpago. Pô, só quem tem essa voz toda aqui é você, rapaz. Acho que a Salma gostou. O céu também. E a Assunção dizendo para Raimunda que para você ver como nossa terra molda a nossa alma. Eu sou carioca, meus 2 primeiros aniversários não tive festa, foi enchente. Até hoje, nuvens negras me enchem de presságios. Eu sempre vejo quando a Assunção posta fotos de que vai chover. A Carlota dizendo Ave Maria, a chuva da Laura. E olha aí, Tiago, Ana Paula quer seu livro. Marcos Cavalcante, querido, bela e profunda reflexão você nos oferece em sua crônica. Pô, muito obrigado.
com os leitores que eu tenho, assim, fica maravilhoso. Aproveitar as férias aqui, ó. Aproveita aí. E o livro do Tiago tá lindo. Tá lindo, lindo, lindo. A Carla dizendo que essa é cruel, mas é muito linda. Eu sei o que a Carla quer dizer, porque eu acho que ela partilha do mesmo sentimento que eu, assim, de conseguir reconhecer o quanto a gente se esforça e o quanto a gente exige de si mesmo, né? E que muitas vezes a gente não consegue viver assim as coisas plenamente, uma de cada vez e tal, porque a gente realmente está muito ocupado, né, dando conta do mundo, e o mundo é uma máquina de moer gente, assim. Então a gente tem que trabalhar para caramba, tem que é, viver, parece que é uma coisa que só se faz nos intervalos, né? É um negócio meio louco. E a Marina falando que muito bom esse filme, o do Ken Loach, o Você Não Estava Aqui. Eu também acho. É engraçado, né? Eu brinco dizendo que é um filme de terror de adulto, porque é um filme que só fala do cara, da relação dele com o trabalho, como aquilo vai destroçando a vida dele. E eu lembro que depois que eu terminei de ver o filme, eu passei um tempo, assim, remoendo, sabe? É, parecia o meu Freddy Krueger, assim, bem. E a Rosa dizendo que deve estar chovendo mesmo, tem quase uma enchente na minha cara depois dessa. Ô, oh, Rosa, oh, você é querida demais, minha irmãzinha. E o céu dizendo que eufemismo de violência e violação do tempo. É verdade, verdade, céu. É isso, essa uberização. Verdade. É cruel mesmo, né? Porque ela desmancha o que há de humano, assim. E é uma artimanha mesmo do mercado para conseguir explorar o sujeito sem que ele tenha direitos, né? A Raimunda dizendo que os novos donos do seu trabalho também são chamados de colaboradores. Perfeito, verdade. Se acham esses nomes assim para tentar tirar a crueldade disso. A Rosa dizendo que é engraçado isso. Eu passo dias e noites no computador ou celular, mas se for para ver filme, sou antiquada e não distraio com nada. Sem conversa, o celular, praticamente religião. Ah, Rosa, maravilha isso, viu? Às vezes eu consigo, mas eu confesso que muitas vezes eu me perco, né? Porque o mundo fica te chamando e tal. Mas eu preciso exercitar mais isso também. A Carlota está dizendo que essa ordem é tão cruel com a gente e a gente se dói tanto quando não consegue abraçar todas essas coisas. Que loucura tudo isso. É verdade. Tu é cult pop. Ah, e a Cristal dizendo que ama a chuva. Também, viu, Cristal? Tempo bom é tempo de chuva. É verdade. É engraçado. Eu tenho ótimas lembranças disso. E escrevo muito sobre chuva, assim, né? Eu escrevi. Uma das coisas que eu produzi durante a pandemia foi ter escrito meu primeiro romance. E tem um capítulo só sobre chuva. Só sobre uma chuva, né, assim. Já escrevi um monte de outras coisas. Tem poemas sobre isso e tal. E para mim tem uma coisa muito peculiar, assim, muito, muito particular, que a primeira coisa que eu lembro quando chove, assim, é de uma pessoa, que é a minha avó, que foi a pessoa que me criou, assim, é o meu esteio moral, assim, que minha avó morreu no ano que eu lancei o meu primeiro livro, essas coisas. E, e quando chovia, a gente se reunia todos na mesma sala ou no quarto, em torno dela, e era uma espécie de celebração, assim, ao mesmo tempo bonita, mas quando era muita chuva também era assustadora, porque a gente não era preparado para aquilo. E tinha toda uma magia, assim, né? Eu lembro muito bem disso. E a Carlota está dizendo que é exatamente isso, a gente sempre está muito ocupado e estamos perdendo muito das coisas simples da vida, é verdade. E a Marina fala do filme anterior, do Ken Loach, que também é maravilhoso, que é o Eu, Daniel Blake, que é de uma humanidade que dói, de um sujeito fora do sistema. E olha que é na Inglaterra, né? Se fosse aqui, era muito mais pesado. E o Marcos Cavalcante dizendo que vivemos um tempo de muito urbanismo e pouca urbanidade. Perfeito, Marcos. A gente parece esquecer um pouco assim de que a gente é gente, né? A gente tem visto isso estourando aí com essa coisa da pandemia, assim, de como as pessoas desprezam o fato de serem gente, né? Como as pessoas não importam mais, assim, é assustador.
Bem, quase uma hora já de live. Eu disse que ia ser uns 20 minutos para mim mesmo, mas... Bem, eram essas as 3 crônicas que eu tinha para ler para vocês. Vou pro merchan de novo, aqui. A cartomante que adivinha o presente. E aqui, o céu, cara dos ganchos, perfeito. Mas agora a cartomante vem nos coligar cronicamente. Pois é. Tá aqui. Esse é o livro, as 3 crônicas estão aqui. Tem mais um monte de outras. Eu confesso que eu nem contei quantas são, mas é um monte. Tá aqui, cadê? Tem aqui o índice está aqui. Acho que não dá para ver. Tem todas essas, mais essas aqui. É um monte, não dá para ver muito bem. E o livro tem a apresentação de uma pessoa que eu gosto muito, um irmão, e que vocês que estão aqui na live certamente conhecem, que é o Cefas Carvalho, grande Cefas Carvalho, que hoje não está por aqui, deve estar resolvendo umas coisas aí. Já aviso que domingo não teremos live. A Nanda, filha do Cefas, está chegando bem próximo do horário da live e ele vai estar indo buscá-la e, claro, deve aproveitar muito o tempo com ela. E aí, domingo, a gente não vai ter live. Então, já avisando de agora. E o Cefas escreveu uma apresentação do livro, assim, um prefácio, que eu fiquei muito emocionado. Muito, muito, muito emocionado mesmo. E muito grato também, né? Porque o Cefas, irmão meu e da Rosa, foi de uma generosidade muito grande. Assim. Primeiro, agradeço por ele ter me chamado para escrever para o Potiguar Notícias, ter me chamado para escrever como colunista fixo, todos os domingos. E depois, pelo texto tão generoso que ele escreveu. Muito bonito. Tem uma apresentaçãozinha minha explicando um pouco, né, do contexto do livro. E o livro é dedicado, não poderia ser diferente, dedicado aos nossos irmãos brasileiros que foram mortos, né, durante esse período todo de pandemia. Não tinha como ser dedicado a mais ninguém, a não ser os nossos irmãos brasileiros. Bem, vamos lá, né? Tem mais comentário aqui, ó. O Céu perguntando de quem é a ideia da capa. Céu, a capa foi o seguinte. Eu escolhi algumas fotos, né? Quem fez a capa e todo o design do livro, toda a edição do livro foi a Offset, com o Ivan Júnior, e a capa é de alguém que trabalha com ele. Eu não conheço pessoalmente, é o Everton R. E eu mandei algumas fotos, né? E aí eles pegaram a foto, essa aqui, a minha vizinha querida, vou até deixar uns livros lá. Ele pegou a foto e a capa é a foto com a aplicação do título aqui, do meu nome. E aí dentro também tem uma imagem, que é a imagem que marca todo o início de Crônicas, que também é uma foto minha. Eu me senti muito honrado, assim, porque eu dei carta branca ao Ivan para fazer a capa como ele quisesse. E aí eu fiquei super feliz que ele escolheu a minha foto, assim, eu fiquei... eu vou até aproveitar já para matar mais uma surpresa. Daqui a algum tempo também está saindo um outro livro, que é um livro de poemas, chamado Caderno de Anotações Breves e Memórias Tardias. É um livro de poemas que eu gosto muito, e que vai sair pela editora Sol Negro, de Natal, que adoro o trabalho da Sol Negro, do Márcio Simões, e eu fiquei super feliz que também vai ter uma foto minha na capa. E não sou eu que peço essas coisas não, tá? E a Marina dizendo que amou essa capa, muito obrigado. Os primeiros que pedirem vão com foto da capa, tá? Vai de brinde. O Eida da Rosa, acho que é pela presença do Cefas, que eu acho que é o mesmo motivo da Salma. E a Laura dizendo, gratidão imensa por você generosamente compartilhar essas delicadezas de alma, que chover sempre essa lindeza. Laura, sou eu que agradeço muito, muito, muito mesmo, porque
Eu sou muito bem acolhido pelos meus amigos, por você, por todos os amigos que estão aqui na live, pelos amigos que não estão. Então, assim, eu sou um cara de muita sorte, não tenho muito o que reclamar disso, não. Eu posso não estar vendendo, assim, milhões de livros como Paulo Coelho, mas eu fico muito feliz pelo retorno que eu tenho das pessoas que me leem, que respeitam o que eu faço, então... E aí a Rosa dizendo, agora eu fiquei triste sem a próxima live, tem até segunda de folga. Oh, meu Deus, Rosa. Mas é por um bom motivo, né? A Nanda está chegando. Fotos belíssimas, muito, muito grato, Rosa, muito obrigado. E a Assunção está dizendo, você é um fotógrafo poeta. Quando você chegar aqui em casa, sua foto estará na nossa sala esperando você. Oh, muito grato. Assunção e Fábio tem uma foto minha lá. Poxa vida, super feliz. Obrigado, muito obrigado. Eu gosto muito de ser fotógrafo também, assim, muito, muito mesmo. A Raimunda dando um ovo, acho que é porque vai com o brinde da foto. E o César, mas eita, guri, para dar Cris livro. Então, um tempo aí de produção que está sendo trazido à tona agora, assim, ó. A Raimunda dizendo que o ovo é pelas fotos. A Salma dizendo que o A é pela falta da live do próximo domingo. Pois é. A gente teve assim, as lives desse ano foram arrebatadoras. A gente está só no começo do ano, mas foram as pancadas de live, assim, maravilhosas, né? E aí a gente vai dar esse tempo justíssimo porque a filha do Cefas está aqui e filha a gente sabe que é prioridade, né? E aí o Céu dizendo que você também acolhe a onda e presença nas lives e ondas que media e realiza. Pô, Céu, brigadão, cara. Você é um amigo muito querido, assim, que tá no coração mesmo, assim, e eu sou muito grato, assim, porque é um dos grandes achados, assim, dessa pandemia. Eu tive muita sorte de encontrar gente muito boa e você é um irmãozão, cara. Eu tenho um carinho gigantesco. Então, muito obrigado. E a Laura dizendo que os boletos também não cria. Pô, aqui é impressionante. Boleto aqui é o que não falta. Quando eu olho assim, acho que está tudo tranquilo, aparece um boleto. Bem, mas é isso, pessoal. Queria fazer isso, queria ler um pouco com vocês, queria mostrar um pouco do livro. E é isso, apresentá-lo, dizer que quem tiver interesse, quem quiser, ele já está comigo, já está em pré-venda. Voltando a dizer que são R$ 35 e para quem quiser e tal, e vai com brinde, vai com essas coisas, né? cheio de coisinhas. E o Céu dizendo, pois então, esse dealer de influência à distância, vicia e não zela pelos que enreda. Oh, é. Pois é. Mas é isso, pessoal. Temos aí quase 1h10. Agradecer a vocês. Vocês são sempre tão generosos. Ó, Cristal dizendo que separa o meu... pode deixar, Cristal, com o maior prazer. Muito obrigado. Uma alegria. E vocês são sempre generosos demais comigo. Ficam aqui me aguentando 1h10 dizendo as coisas. E eu só tenho a agradecer. Muito obrigado mesmo. Laura mandando beijos. Beijos, Laura. A Ana Paula dizendo que também quero a sua cartomante. Ó, maior prazer, Ana Paula. Vou deixar separado, sim. Depois eu vou pegar a lista de todo mundo aqui para separar tudo. Rosa desejando muito boa sorte e felicidades com o livro novo. Obrigado, irmãzinha. Muito, muito obrigado mesmo. A Ana Paula adorou o título. Boa noite, boa noite. Boa noite a todos vocês. E é isso, pessoal. A gente se vê logo. Beijo grande. Obrigado. Obrigado pela acolhida. Até breve.